sou Miriam Rezende e esta aula será sobre coordenadas geográficas. Vamos começar? Então, partindo bem do início para que toda a matéria seja muito bem estudada, é fundamental iniciarmos os estudos da geografia pelas coordenadas geográficas. Por quê? O que é a geografia? O que ela propõe? O que é esta ciência? A geografia, ela é a ciência que estuda o planeta Terra. Então, ela tem uma parte que está bem voltada para as questões físicas do planeta, para suas características, as características físicas em si do planeta Terra. Mas a geografia, ela também estuda a relação de nós, seres humanos, com o planeta Terra. São as questões sociais. Mas, para que a gente estude bem o nosso planeta, quanto mais pudermos conhecê-lo, melhor. Então, a geografia, ela se vale muito dos mapas. E para a gente compreender os mapas, compreender todas as questões que vêm por aí, o primeiro passo é compreender as coordenadas geográficas. Então, vou fazer duas propostas aqui para nós estudarmos as coordenadas geográficas. Nosso objetivo principal aqui vai ser compreender o que são as coordenadas geográficas e para que elas servem. As coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias que se cruzam sobre todo o planeta Terra. Então, se eu tenho uma linha se cruzando com outra, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um ponto exato, um ponto específico e absolutamente único na face do planeta Terra. Então, já dá para nós começarmos a responder as duas perguntas que eu coloquei. O que são as coordenadas geográficas? Linhas imaginárias que se cruzam em todo o planeta Terra. E para que elas servem? Elas servem para nos indicar localizações exatas, localizações específicas. Você usa as coordenadas geográficas na sua vida, no dia a dia? Eu tenho certeza que usa. Sabe quando a gente pega o GPS no celular e a gente vai buscar um endereço? Como que o Google Maps, né? Como que esses sistemas aí de GPS, como que eles conseguem encontrar localizações exatas no planeta Terra? É tudo extremamente matemático, é tudo feito através de cálculos. E que cálculos são esses? São os cálculos das coordenadas geográficas. Agora eu vou passar mais umas informações aqui que você vai aprender como que se faz esses cálculos, como que a gente encontra esses pontos exatos aí. Agora observa bem esse desenho que eu fiz aqui, simbolizando o planeta Terra. O planeta Terra, ele tem dois polos. O polo norte e o polo sul. E o planeta gira em torno do seu próprio eixo. Então, quando nós observamos, nós dividimos o planeta em meia esfera sul, meia esfera norte, nós chamamos isso de hemisfério. Nós percebemos que existe uma certa simetria, similaridade entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Mas isso eu vou detalhar um pouco mais nas próximas aulas. O que é importante você observar aqui é que essa linha que divide o planeta ao meio, no sentido horizontal, pela perspectiva que nós estamos observando, que nome se dá essa linha? Linha do Equador. Essa linha aqui, ela é uma referência
referência para que a gente tenha os diversos outros paralelos do planeta. Então, o que são os paralelos? São as linhas que vão compor as coordenadas geográficas que estão paralelas à linha do Equador. E o que é uma linha paralela? É uma linha que nunca se cruza com a outra. Então, essas linhas imaginárias, elas estão todas nesse sentido horizontal, pela perspectiva que nós estamos observando o planeta Terra aqui, tanto sul quanto norte. Agora, se eu quero medir os paralelos, eu vou chamar esta medida de quê? De latitude. Então, os paralelos são medidos através das latitudes. Agora veja bem, planeta Terra, uma circunferência, correto? E como que nós medimos circunferências? Nós medimos em graus. Quantos graus tem uma circunferência? Você acertou se você disse 360 graus. Isso mesmo. Então, veja bem, a linha do Equador, ela é o paralelo principal. Ela é a nossa referência aqui. Então, qual que é a medida em latitude da linha do Equador? Se começamos pela linha do Equador, se ela é a referência, ela mede 0 grau de latitude, ok? Agora faça uma continha aí para mim. Qual que é o ponto mais, ou melhor, né? São 2 pontos. Quais são os 2 pontos mais distantes da linha do Equador? É exatamente o Polo Norte e o Polo Sul. Então, qual conta que nós temos que fazer? Se nós percorremos uma distância aqui da linha do Equador até o Polo Norte, quantas partes da circunferência que nós percorremos? 1/4. Então, nós temos que dividir 360 por 4. Nós vamos encontrar 90. Isso aí. Então, o paralelo mais distante, os paralelos mais distantes da linha do Equador são 90 graus norte e 90 graus sul. Eu já vou te alertar para uma questão. Quando nós falamos em coordenadas geográficas, nós sempre precisamos informar os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. Por quê? Eles são fundamentais para que a gente tenha uma localização precisa. Se eu combino de me encontrar com você no paralelo 90 graus e não informo que é o norte, pode ser que você vá lá para o sul e eu para o norte. Aí nós vamos ficar muito distantes, né? Então precisa ter bastante atenção com isso aí. Seguindo. As linhas que vão se cruzar com os paralelos para que sejam compostas as coordenadas geográficas são os meridianos. Só que os meridianos, eles têm algumas peculiaridades. Veja bem, pensa que isso aqui é o Polo Norte. Você está vendo a Terra nessa perspectiva aqui.
Então, o meridiano principal, ele vai cortar metade dessa circunferência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro desenho aqui, com uma outra perspectiva, para você compreender um pouco melhor como que são os meridianos no planeta Terra. Veja bem, tem um tipo de projeção que a gente tenta representar o planeta Terra numa superfície plana. Geralmente a gente vê os mapas mundi dessa forma, então é como se a gente abrisse o planeta, como se a gente alargasse os polos, tá? Então dessa forma aqui fica mais fácil para eu te mostrar como que são os meridianos. Nós temos o meridiano principal, que ele é medido em graus de longitude. Agora, quando nós definimos o paralelo de 0 grau, existe uma característica natural do planeta Terra que faz com que o paralelo principal seja ali. Agora, o meridiano principal, ele poderia ser em qualquer lugar, porque o planeta Terra, ele não tem a simetria leste-oeste da mesma forma que ele tem uma simetria entre os hemisférios norte e sul. Então, como que se definiu esse meridiano de 0 grau? Isso foi definido por estudiosos que criaram esse mapeamento no município de Londres, na Inglaterra. E só a título de curiosidade, isso foi no ano de 1884, então já foi no final do século XIX, nem tem tanto tempo assim. Se a gente considerar aí que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, isso é como se fosse ontem. Mas esses cientistas, eles trabalharam num laboratório chamado Greenwich. Por isso, esse meridiano principal, ele é chamado meridiano de Greenwich e ele mede 0 grau de longitude. Agora, qual que é o ponto que está mais distante do meridiano de Greenwich? É o outro lado do planeta Terra. Então, eu tinha feito aquele desenho, imagina que aqui é o meridiano de Greenwich, a Terra redondinha. E aí, se você vai no outro extremo, você tem o lado oposto do meridiano de Greenwich. Isso quer dizer que foram percorridos metade de uma circunferência para chegar ao ponto mais distante. Então, se uma circunferência é medida em 360 graus, 360 dividido por 2, nós temos 180 graus. Então, os meridianos mais distantes, nós temos 180 graus leste, nós podemos encontrar o leste representado em inglês, east, ou em português, leste. E 180 graus oeste, que pode ser representado em inglês, west, ou português, oeste. Uma questão fundamental que eu quero reforçar aqui com você, para que você sempre acerte as suas questões aí sobre coordenadas geográficas, é você prestar atenção nos pontos cardeais. Veja bem, temos sempre os mapas, eles nos são apresentados com essa perspectiva aqui, tá? Você vai ver o norte aqui nesse ponto,
o sul neste ponto, leste à sua direita e o oeste à sua esquerda. Então, quando a gente observa um mapa mundi, esse desenho aqui é para simbolizar um mapa mundi, como se fosse um mapa mundi, o que você tem que prestar atenção no que se refere a coordenadas geográficas? Você tem que prestar atenção no seguinte: se existe um paralelo que é referência, que é a linha do Equador, que tem 0 grau de latitude, então qualquer latitude que esteja nesse sentido, você tem que informar que é latitude norte, porque os números eles vão se repetir nesse sentido. As latitudes elas vão de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Então, os números se repetem, por isso você sempre tem que informar se a latitude é norte ou é sul. Com a longitude, a mesma coisa, tem o meridiano de Greenwich, que é a referência, que é 0 grau de longitude. Todos os meridianos que estão no sentido leste têm que ser informados, porque vai de 0 a 180 leste, de 0 a 180 oeste. Então, assim, nós dividimos o planeta Terra em 4 quadrantes, tá? Você vai ter esse quadrante aqui, que você vai ter as latitudes norte, as longitudes leste. Este quadrante que você terá as latitudes sul e longitudes leste. Este quadrante que você terá as latitudes norte e as longitudes oeste. E por fim, este quadrante que você terá as latitudes sul e longitudes oeste, ok? E agora, para concluirmos esse assunto sobre coordenadas geográficas, eu vou falar com você sobre as zonas térmicas do globo. As zonas térmicas do globo, elas são delimitadas por alguns paralelos que nós consideramos paralelos principais. Quais são eles e quais são as medidas de latitude desses paralelos? A linha do Equador, que eu já falei com você, que é o paralelo principal, ela divide o planeta ao meio, então ela marca aqui a separação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Lembrando que a palavra hemisfério vem de meia esfera, metade de uma esfera. Depois temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aqui temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. E aqui eu coloquei para você, desse lado, quais são as medidas em graus de latitude desses paralelos. O Trópico de Capricórnio, que está aqui ao sul, ele tem 23 graus e 27 minutos de latitude sul. Já o Trópico de Câncer, 23 graus e 27 minutos de latitude norte. Já as linhas do Círculo Polar Ártico, 66 graus e 33 minutos. Círculo Polar Antártico, 66 graus e 33 minutos. Bem, essas linhas aqui, elas vão delimitar as zonas térmicas do globo. O que são as zonas térmicas? Veja bem, as linhas dos trópicos, elas marcam uma parte do planeta Terra que nós chamamos de zona tropical. Já entre a linha de um trópico e a linha do círculo polar, tanto aqui no sul quanto no norte, nós temos duas zonas temperadas, a zona temperada norte e a zona temperada sul.
E as linhas dos círculos polares vão delimitar as zonas polares, a zona polar norte e a zona polar sul. Agora, esse conhecimento aí, esse conteúdo, ele se conjuga com outros. Então, nós estamos estudando agora especificamente coordenadas geográficas, paralelos e meridianos. Então, a primeira pergunta que fica aqui: como que foram delimitados esses paralelos? Isso eu vou detalhar para você numa outra aula. Isso foi delimitado porque o planeta Terra, ele gira inclinado em torno do Sol. Então essa região tropical aqui, esses paralelos aqui, marcam o lugar exato em que os raios solares incidem de forma perpendicular em algum momento no decorrer do ano. Já as zonas temperadas, elas são marcadas por lugares em que os raios solares eles chegam de forma mais inclinada. E as zonas polares são lugares em que os raios solares chegam a ser quase tangenciais. E essas partes aqui, as zonas polares, elas chegam a ter muitos dias que tem luz total do Sol e muitos dias que tem uma escuridão total. Mas isso eu vou detalhar em um outro momento. O nosso foco aqui agora são as coordenadas geográficas e é você compreender essa questão aqui desses paralelos principais. E outra questão, esse conhecimento aqui ele é muito importante também quando se estuda uma diversidade de assuntos sobre clima, sobre a climatologia. Então, por hora é isso aí, sobre coordenadas geográficas, são os assuntos principais que eu queria passar para você. Um abraço e até o próximo vídeo.